должна быть температура. То есть это все, конечно, в какой-то степени могло повлиять. Fala, assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e hoje eu vou falar para vocês uma história muito esquisita e nojenta. Vou contar a história de um russo que está criando um homúnculo. Solta a vinheta, Ana. Assombrados, quem ajuda aqui o canal no Patreon, com qualquer valor tem acesso a SSA, ou Sociedade Secreta dos Assombrados, que é um grupo fechado lá no Facebook, que hoje conta já com mais de 350 membros. E a galera lá coloca muita coisa interessante. Recentemente um usuário publicou um vídeo de um russo criando uma criatura chamada homúnculo. É um vídeo bastante nojento assim, que eu assisti e falei, nossa, que é isso? E fiquei pensando, nossa, isso é bem interessante. Falei com o Rusmé falou, Matheus, você tem que fazer vídeo disso. Então, resolvi estudar melhor o assunto. Foi conversar com a Ana, né? A minha esposa, quando os relatos. Cheguei pra ela, Ana, tem um negócio de homúnculo e tal. Ela, homúnculo, aquele negócio. Ela já, como fisioterapeuta, já foi pra ver o homúnculo da área dela, né? Que é como o cérebro enxerga o nosso corpo, de acordo assim com as regiões nervosas. É isso, Ana? É isso aí, como nessa foto que vocês estão vendo aí. Mas eu falei, não, Ana, estou falando do homúnculo da alquimia. A alquimia tinha 3 objetivos. Qual que era? Transmutar os metais em ouro, conseguir a pedra filosofal e criar um ser vivo a partir de objetos inanimados. Ou seja, os homúnculos. Aí eu pensei, falei, cara, eu acho que eu já ouvi falar sobre isso no livro de São Cipriano. E fui consultar na minha loja lá os livros que eu tenho. E não é que eu achei aqui 4 livros do São Cipriano falando sobre o assunto. Por exemplo, tem esse daqui, ó. O livro de São Cipriano Feiticeiro. Fala nesse daqui também o Breviário de São Cipriano. Fala aqui no antigo manuscrito de São Cipriano. E no grandão aqui, né? Esse aqui eu nem resolvi abrir porque eu vi que todos os textos eram iguais. Antigo livro de São Cipriano, Gigante Verdadeiro, capa dura. Só tenho esse e tá sendo vendido na internet um com a mesma capa que esse. Só que não é o mesmo. Fui buscar até pra vocês verem. Esse daqui é o que eu tenho. E esse daqui é o que está sendo vendido pela metade do preço, pela outra editora. Ele é completamente diferente. Só entrar no sumário lá no site e comparar com esse. É muito diferente. Aqui, ó. É igualzinho as capas, ó. Opa. Aqui. Aí. Peraí. Aqui. É igualzinho a capa, tá vendo? Mas o conteúdo é diferente. Esse é metade do preço. Esse daqui que é o gigantão verdadeiro. Aliás, esse é só o último e ficou pra mim. Não sei se vou conseguir mais. Esse daqui vai ficar pra mim. Em todos os livros, o texto é o mesmo, tá? Então eu peguei aqui o livro de São Cipriano Feiticeiro, da editora Eco. Página 113. Tá aqui o texto, ó. Eu não sei como é que tá aí, ó. Se tá focando certinho. Mas eu vou ler aqui rapidinho pra vocês, tá? Vai estar na tela também. Receita de Paracelso para a formação de uma criatura artificial, por ele chamada homúnculo. Paracelso, no seu livro De Natura Rerum, não sei se é assim que fala, provavelmente não. Tem-se muito discutido a ideia de que a natureza e a ciência nos teriam proporcionado meio para criar um ser humano sem a interferência da mulher. Quanto a mim, acho que isso é perfeitamente possível e não é contrário às leis da natureza. Dou aqui as normas que deverão ser observadas para que se atinja aquele objetivo. Então ele está falando aqui o seguinte, que ele acha completamente normal, que as leis da natureza permitem você criar vida sem necessidade de ter uma mulher. E agora ele vai explicar como fazer isso, como criar o famoso homúnculo. Põe-se no alambique a porção suficiente de sêmen humano. Sela-se o alambique e este é conservado durante 40 dias a temperatura semelhante à que prevalece no interior de um cavalo. A fim desse prazo, a semente humana começou a crescer, a viver e a mover-se. Já então deve possuir forma humana, embora pareça transparente e material. Ou seja, você vai precisar de sêmen, vai colocar no alambique e botar num lugar que tenha temperatura parecida com um cavalo, durante 40 dias. Depois de 40 dias vai nascer uma criatura. Agora vamos saber como faz para manter viva. Tudo de acordo aqui, tá escrito aqui, tá? Durante mais 40 semanas, deve ser cuidadosamente alimentada com sangue humano e guardada no mesmo local aquecido. Torna-se então uma criança viva, com todas as características de um recém-nascido de mulher, porém menor. A isso se dá o nome de homúnculo. Deve ser tratado com todo cuidado até crescer o necessário e começar a evidenciar sinais de inteligência.
Que doideira, hein, Assombrados? Então aqui ele está ensinando a criar um ser humano pequenininho, né? Usando um semi-humano e um alambique. Depois você trata esse ser com sangue e leite e ele vai crescer e se desenvolver. Maluquice, né? O Paracelso viveu lá no século XV, 1400 e pouquinho, morreu em 1500 e pouco. Ele foi um alquimista, foi várias coisas, né? Era uma época totalmente diferente da nossa, assim como a época que o São Cipriano viveu. Mas não é que um russo, o Corney, criou um canal no YouTube e está fazendo o maior sucesso porque ele está criando homúnculos. No dia 16 de novembro de 2015, do ano passado, ele publicou lá no seu canal a primeira tentativa dele de criar um homúnculo. No vídeo, que já foi visto quase 8 milhões de vezes, ele mostra que ele utilizou um ovo de galinha, uma seringa cheia de sêmen, esparadrapo, um recipiente com tampa e um pano escuro. O que ele faz? Quais são os passos que ele mostra ali? Primeiro ele pega o ovo e faz um pequeno buraquinho na casca. Aí ele pega a seringa com o sêmen e insere a agulha lá dentro, de modo que a agulha atinja a gema. E injeta todo aquele sêmen dentro do ovo. Aí ele pega o esparadrapo, tampa aquele buraco que ele fez, né, para inserir a agulha ali. Põe o ovo dentro do pote, tampa, pega esse pote, põe dentro aí de uma touca, eles usam uma touca escura. E aí ele vai deixar esse potinho no escuro, a touca tem a função de evitar a luz e calor. Vai colocar em um lugar ao abrigo, quentinho, sem luz, sem ninguém mexer, sem ninguém ver nada. E assim vai ficar durante 10 dias. E aí no vídeo ele foi lá e pegou depois de 10 dias. Ele abriu, falou que estava meio fedido, né? Tinha umas partes meio estranhas e quebrou o ovo. Assombrados, quando ele quebrou o ovo, essa coisa aí saiu de dentro do ovo. Olha que coisa estranha, será que isso é um homúnculo? Não saiu um ovo podre, saiu esse negócio aí. Ele falou que morreu rapidamente, assim que ele abriu, esse trem morreu. Credo! Esse vídeo aí quase 8 milhões de views já, hein? Então, no dia 1º de março de 2016, ele postou um segundo vídeo em seu canal, dizendo que aquela ia ser a 5ª tentativa de criar um homúnculo. Que a primeira havia sido aquela que eu falei anteriormente, né? Que saiu aquela criatura esquisita. E que ele tentou outras durante 3 vezes, mas não deu em nada. Ele quebrou o ovo, só tinha um líquido lá. E dessa vez, ele quebra o ovo dentro de um recipiente. E não é que tem um negócio lá dentro, um homúnculo lá dentro, que ele pega com a pinça assim, e esse negócio parece estar... Ele começa a se mexer, retorcer assim, parece uma lagarta quando você segura ela por cima, assim ela fica a cabeça. O bichinho começou a se mover, quando de repente o bichinho se virou pro Corny e tipo cuspiu alguma coisa. Ele levou um puta de um susto, pegou um livro do lado e meteu a cacetada em cima do homúnculo. Matou. Formou aquele monte de sangue assim, tanto é que o vídeo está sinalizado lá no YouTube para quem tem estômago forte para assistir aquilo, que o conteúdo é meio barra pesada. Ele ficou com medo, ele levou um susto do que a criatura cuspiu nele. Aí no dia 10 de abril desse ano, 2016, ele publicou mais um vídeo, só que dessa vez ele resolveu dar uma de russo. Ele fecundou 20 ovos. Primeiro ele pegou 5, injetou o sêmen e reservou. Pegou mais 5 depois de 10 dias, injetou sêmen e reservou. Mais 5 depois de 10 dias, injetou sêmen e reservou. E mais 5 depois de 10 dias, pegou sêmen e reservou. Então ele tinha um lote de 5 ovos com 40 dias de fecundação. Não é fecundação a palavra mais apropriada, né? Mas depois um lote de 5 com 30 dias, um lote de 5 com 20 e um lote de 5 com 10. E ele foi... como ele quebrar ovo, é fedorento, negócio nojento, ele vestiu uma roupa toda doida assim, uma máscara para evitar o fedor, e foi quebrando os 20 ovos um a um, numa cena pitoresca nojenta. Quem assistir vai gorfar. Só que não teve nada, não foi gerado nenhum homúnculo. No dia 8 de maio de 2016, ele publicou mais um vídeo sem capa no seu canal, com uma nova tentativa de criar um homúnculo. Nesse vídeo ele começa dizendo que ele fez um vídeo anteriormente, quase 20 minutos, rebatendo as críticas de que não era possível criar um homúnculo, rebateu algumas novas, e falou que tinha feito mais um experimento com os ovos, um ovo só de 10 dias e quebrou. E não é que saiu um bichinho de dentro desse ovo? Ele estranho, que você está vendo aí na tela. Ele então pega esse ser, coloca num pote e acaba o vídeo. No dia 16 de maio, então, ele publica um novo vídeo em seu canal, mostrando que a criatura, o homúnculo, está vivo.
Ele colocou ele dentro de um pote com água, ele falou que a criatura preferia água e gostou. E aí ele falou que os alquimistas dizem para dar leite e sangue, né? Só que como é que ele vai dar leite e sangue dentro da água pro bicho? Aí ele jogou açúcar, ele falou que parece que a criatura gostou de açúcar porque só crescer, se desenvolver ali, modificar. Até criou uma anteira numa região que seria a boca e ele fala que tem tipo um lodo ao redor dessa criatura. Só que ele diz que açúcar é só carboidrato, energia. Ele precisa dar alguma proteína aí para aquele bicho crescer mais. E ele pede ajuda das pessoas do que dar ali para o bicho embaixo d'água comer. E termina o vídeo. Ele publicou mais um vídeo aí uns dias depois, só falando de alquimia, e até o momento não publicou mais nenhum vídeo mostrando como está o seu homúnculo que ele criou, aquela criatura bizarra que ele criou. Assombrados, que coisa mais estranha. Agora, como você pode imaginar, tá o maior bafafá. Porque um monte de gente tá falando que isso não é possível, como é que isso daí é fraude, mas ninguém até agora conseguiu explicar a fraude. Pelo menos até o momento em que eu pesquisei, não achei ninguém que conseguiu provar por A mais B que aquilo é tudo montagem, fraude, tudo essas coisas. Não teve gente ainda que conseguiu fazer isso, então saiu alguma coisa dali. Agora, será, assombrados? Eu não sei, hein? Porque são espécies completamente diferentes. DNA aqui do mamífero, da ave ali, que é o ovo da galinha, sei não, hein? Muito estranho. Mas, para vocês terem conhecimentos, nós já fizemos homúnculos. Sim, os animais clonados são como homúnculos, porque você não pega ali, não ocorreu a cópula, né, de dois animais, como é o normal acontecer. Os cientistas foram em laboratório, injetaram ali um embrião dentro da fêmea ali, e aí nascem os clones. Então os clones são como homúnculos, por enquanto, de animais, tá? Ainda não tem clone humano. Então eu gostaria que você deixasse a sua opinião aí. Você achou nojento? É nojento, né? Depois, o que ele criou ali? É homúnculo mesmo? É uma criatura viva? Inteligente? Uma fraude, o cara é muito bom aí nos efeitos. Deixe aí a sua opinião. Quando sair mais vídeos no canal dele, eu venho atualizar vocês, tá? Porque por enquanto ainda não tem nada, falando daquele homúnculo que ele mostrou lá, que tá vivinho da Silva, com uma anteninha, pra mim é uma linguinha aquilo. E vamos ficar por dentro aí dessa curiosidade mórbida, bizarra aí da alquimia, né? O homúnculo da alquimia. Assombrados, até mais.